Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no mundo da gestão de router Cisco. A ideia é pegar naquela linha de comandos, que por vezes parece um pouco intimidante, e transformá-la numa ferramenta prática e simples. No final teremos as competências essenciais para tomar as rédeas de uma rede. Ora bem, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos espreitar o que está dentro do cérebro do router, para perceber como ele pensa. Depois, vamos aprender a dar-lhe ordens, ou seja, a gerir as suas configurações. A seguir, uma parte super útil. O que fazer quando nos esquecemos da palavra passe. Acontece. E por fim, vamos aprender a fazer um check-up rápido para garantir que a rede está de boa saúde. Ok, para começar vamos mesmo abrir o capô e ver o que faz esta máquina funcionar. É fundamental perceber como é que ela pensa, ou seja, entender a sua memória e como é que arranca. Esta é a base para tudo o que vamos fazer a seguir. Isto é super interessante, a forma como a memória está dividida. Pensem assim, a RAM é a memória de curto prazo, a memória de trabalho. É super rápida, mas, se desligarmos o router, ela esquece-se de tudo. Já a NVRAM, essa é a memória de longo prazo, especificamente para as configurações. É aqui que guardamos as regras para que ele não se esqueça. E a flash? Bem, a flash é como se fosse o disco rígido. É onde mora o sistema operativo, o famoso Cisco IOS. E este processo de arranque é quase como um ritual sagrado para o router. Acontece sempre da mesma forma, cada vez que o ligamos. Primeiro, faz um autodiagnóstico rápido para ver se o hardware está todo ok. Depois, o programa de Bootstrap vai à memória flash buscar o sistema operativo. E por fim, o passo final, vai à NVRAM buscar a configuração guardada e carrega-a para a memória de trabalho. É um processo em 4 passos, super lógico e sempre igual. Ok, já percebemos onde é que a informação fica guardada. Agora a parte divertida. Como é que nós controlamos essa informação? É aqui que passemos de observadores a administradores. Vamos aprender a guardar o nosso trabalho, a espreitar o que está a acontecer e, claro, a apagar o que já não interessa. E esta é, talvez, a distinção mais importante que temos de perceber. A Running Config é o que está a acontecer agora, em tempo real. É a configuração ativa, viva. A Startup Config é o plano, é a cópia de segurança que ele vai usar da próxima vez que arrancar. O que é que isto significa na prática? Se fizermos uma alteração fantástica na Running Config, mas nos esquecermos de aguardar, adeus alteração, assim que o router reiniciar. E por isso mesmo, este comando é o nosso melhor amigo. Copy Running Config Startup Config. É simples, mas é o que salva o nosso trabalho. Basicamente, estamos a dizer ao router: gosto desta configuração que está a correr agora, por favor, guarda para a próxima vez. Estamos a passar da memória volátil, a RAM, para a memória permanente, a NVRAM. E agora, o oposto, o botão de autodestruição, digamos assim. O comando Erase Startup Config deve ser usado com imenso cuidado. O que ele faz é apagar completamente a configuração de arranque. É como fazer um reset de fábrica. De repente, o router não tem mais instruções guardadas sobre o que fazer quando arrancar. Então, fica a pergunta no ar. O que é que acontece se fizermos exatamente isso? Apagamos a Startup Config e depois reiniciamos o router com o comando Reload? Bem, sem um guião para seguir, o router fica perdido. E o que é que ele faz? Entra num modo de configuração inicial, passo a passo, a pedir ajuda. Vamos ser honestos, já aconteceu a todos. Esquecer uma palavra passe. E quando isso acontece com um router, parece que ficamos trancados fora da nossa própria casa digital. Mas calma, não é preciso entrar em pânico. Há um procedimento de emergência, uma espécie de chave mestra, e é isso que vamos ver agora. E a chave para esta chave mestra está aqui, no registro de configuração. O que é isto? É, no fundo, um pequeno número guardado na memória que diz ao router como é que ele deve arrancar. O valor normal, o 0x2102, diz-lhe para fazer o procedimento de padrão, carregar o sistema operativo e depois a configuração guardada. Mas e se mudássemos esse número? E é aqui que entra o nosso número mágico, 0x2142. Ao mudar o registro para este valor, estamos a dar uma instrução muito específica ao router para o próximo arranque. Olha, da próxima vez que ligares, por favor, ignora completamente a configuração que está guardada na NVRAM. Simples, mas super poderoso. E aqui está o plano de recuperação completo, passo a passo. Primeiro, temos de interromper o arranque normal. É como apanhar o router de surpresa. Depois, lá dentro, no modo de monitor, mudamos o tal registro para 0x2142. Reiniciamos. Agora o router arranca limpo, sem configuração, e nós temos acesso. A partir daí, é só copiar a configuração antiga para a memória de trabalho, mudar a palavra passe esquecida e, muito importante, voltar a pôr o registro como estava, em 0x2102. No fim, claro, guardamos tudo. Pronto. Router configurado, palavra passe segura, missão cumprida, certo? Bem, quase. Agora falta a parte mais importante, verificar se tudo está a funcionar como devia.
é hora do check-up, vamos ver se a nossa rede está de boa saúde. E para este check-up temos uma caixa de ferramentas essencial. O ping é o mais básico, é como gritar "estás aí" para outro dispositivo e ver se ele responde. O Traceroute mostra-nos todo o percurso que os nossos dados fazem. Depois, o meu favorito para uma vista de olhos rápida. Show IP Interface Brief. É um resumo perfeito do estado de todas as ligações. E o Show Controllers permite-nos ir mais fundo e ver detalhes do hardware. Super útil. Certo, quando usamos o comando Show Interface, aparece imensa informação que pode parecer código de outro planeta, mas a verdade é que na maioria das vezes só precisamos de olhar para 2 linhas para perceber quase tudo o que se está a passar. E o segredo está aqui. Se virmos down, line protocol is down, o problema é físico. O cabo está desligado, a porta está avariada, algo não está bem ligado. É a primeira coisa a verificar. Mas, se virmos up, line protocol is down, a coisa muda de figura. Significa que a ligação física está boa. O problema é de linguagem. Os 2 aparelhos não se estão a entender ao nível seguinte. Pode ser um problema de configuração, de encapsulamento, já é um problema lógico. Há mais 2 estados importantes. Se disser Administratively Down, é a solução mais fácil do mundo. Significa que alguém, na configuração, desligou a porta. É só ir lá e ligá-la com o comando No Shutdown. E, finalmente, o que nós queremos ver sempre, Up, Line Protocol is Up. Este é o estado perfeito. É a luz verde. Significa que tanto a parte física como a parte lógica estão a funcionar em harmonia. E para não termos de andar a ver a informação toda de cada interface, existe este detalhe fantástico. Show EP Int Brief. É um dos comandos que se usa mais no dia-a-dia. Porquê? Porque nos dá uma tabela super limpa com o essencial, o estado de todas as portas. Aqueles estados up-up ou up-down que vimos estão todos aqui, direitinhos para um diagnóstico super rápido. E pronto, passamos pela memória do router, aprendemos a dar-lhe ordens, a recuperar o controle quando as coisas correm mal e, por fim, a verificar se a nossa rede respira saúde. Com estes fundamentos temos as peças essenciais para construir praticamente qualquer coisa. A única questão que fica no ar é: o que é que vai ser construído a seguir?